Boa madrugada, povo do Senhor Jesus, gente que vai morar lá no céu. Eu estou muito feliz de estar aqui com você novamente, com essa fé inabalável, com essa fé que o nosso Senhor Jesus nos entregou, com essa força, com essa graça, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu não vou demorar muito, eu vou trazer uma palavra bem objetiva nessa madrugada, porque eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e você precisa de um alicerce, de um fundamento para você continuar rompendo em fé. E é exatamente sobre fé que eu quero falar hoje. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu vou trazer hoje, que o Espírito Santo Deus me direcionou logo ao acordar às 2 horas da manhã, e tem me incomodado até antes de entrar aqui, né? É sobre fé. Eu tenho certeza que é a palavra que você precisa ouvir hoje. Amém? Está lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 6, que diz assim: E Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. Querido e querida, quando Moisés escreveu que Abraão creu em Deus, ele quis afirmar que Abraão tinha plena convicção que Deus existia e que podia cumprir suas promessas. Deus simplesmente chamou Abraão para uma missão, onde ele não sabia aonde ele ia, nem como é que ia ser aquele caminho dele, como é que ia ser aquela trajetória dele. Mas Abraão tinha uma grande intimidade com Deus, uma intimidade a ponto de colocar a sua vida e a vida de toda a sua família nessa missão. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele não estava preocupado no que ele já havia construído, mas o que Deus podia cumprir como promessa, que era muito mais do que aquilo que ele já havia construído. Sim, porque Abraão, ele já tinha suas posses quando Deus o chamou para uma missão. Abraão já tinha posses. Abraão já possuía animais, ele possuía servos, ele possuía muitas riquezas. Mas, no entanto, Deus não estava satisfeito. Deus queria trazer muito mais para Abraão. E por causa dessa fé de Abraão, nós somos hoje exemplo dessa fé, descendência dessa fé de Abraão. Abraão simplesmente ouviu o chamado de Deus. E ele disse: Abraão, sai da sua terra e da casa do seu pai e vai ao lugar onde eu lhe mostrarei, e far-te-ei pai de muitas nações. E Abraão poderia ter falado: mas Deus, mas Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não posso sair, porque eu já construí tantas coisas, porque eu já fiz tantas coisas, já acumulei meus bens, agora seria a hora de eu descansar na sombra, porque eu já tenho tudo, né? Mas ele não titubeou na fé, nem debateu com Deus, não. Ele simplesmente creu em Deus e colocou a vida dele e a vida de toda a sua família nessa fé. E ele simplesmente cumpriu aquela trajetória onde ele não tinha mapa, onde ele não sabia como iria ser, mas ele simplesmente obedeceu à voz da sua fé em Deus. Querida e querida, muitas vezes nós titubeamos na fé, em tão pouco, então bem menos do que Abraão, porque muitas vezes Deus nos pede algo tão pequeno para nos trazer algo tão grande, mas nós muitas vezes olhamos para aquilo que nós já construímos, para aquilo que é o nosso achismo, para aquilo que é a nossa vontade, e muitas vezes nós colocamos dificuldade na nossa fé. Muitas vezes nós murmuramos para Deus nas orações, porque nós muitas vezes duvidamos daquilo
que Deus tem logo à nossa frente, preparado para nós. Querida e querida, eu quero falar para você que se Deus te fez uma promessa, Ele é o Deus poderoso para cumprir. E mesmo se Ele não cumprir, eu quero te falar algo muito importante aqui. Porque muitas pessoas, quando a gente fala de fé, elas pensam que a fé é naquilo que Deus prometeu. Não. A fé não tem nada a ver com aquilo que Deus nos prometeu que Ele vai nos dar. A fé tem a ver com o que nós cremos no próprio Deus. A fé é acreditar que Deus existe. A fé é obedecer o chamado de Deus. A fé é a maturidade em saber que Deus é o nosso Pai. E se Ele nos trouxe uma trajetória, se Ele trouxe uma direção para a nossa vida, é aquilo que nós temos que seguir. Independentemente se Ele vai cumprir alguma coisa na nossa vida ou não. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não sabem que Abraão ele morreu antes que as promessas se cumprissem. A maioria dos profetas morreram antes que a promessa de Deus se cumprisse. E é por isso que a palavra de Deus fala que Deus creditou a fé de Abraão como justiça. Crédito é igual você ganhar um crédito no banco. Você vai lá e de repente você vê que tem um crédito na sua conta, porque você fez algo lá para o banco que te proporcionou aquilo ali, a confiança. O banco confiou em você de tal forma que você provou alguma coisa para o banco e de acordo com aquilo que você provou para aquele banco, ele te creditou algo ali na sua conta. A mesma coisa foi o que Abraão fez, porque ele creu em Deus a ponto de deixar tudo que ele já tinha construído e a ponto de pegar a sua vida e entregar nas mãos de Deus, daquela história, daquela trajetória que Deus tinha construído para ele, pegar a vida da sua família e colocar tudo nessa fé e simplesmente ir. E ele, Abraão, andou anos e ele morreu sem que as promessas se cumprissem na vida dele. Hoje, a maioria das promessas que se cumpriram na vida de Abraão não cumpriu quando ele estava em vida. Ainda está se cumprindo hoje, depois da morte de Abraão. Então, a verdadeira fé é essa fé madura e segura. É como um casamento. Você faz uma aliança com aquela pessoa e você não sabe o que vai esperar daqui a pouco, daqui a 1 minuto, depois adiante daquele sim no altar. Mas você abraça aquela causa, abraça aquela aliança, tendo a certeza que vai dar certo. Porque você ama aquela pessoa e porque você quer fazer aquela aliança com aquela pessoa. E você não quer saber a consequência daquela aliança. A mesma coisa é a nossa fé em Deus. Nós temos uma aliança com Ele e aquilo que nós somos direcionados através dele, através da sua palavra, nós devemos simplesmente seguir, seguros de que ele tem o melhor para nós. E mesmo se ele não cumprir a promessa, nós continuamos crendo, porque nós cremos não é na promessa, nós cremos não é na bênção, nós cremos não é no milagre que ele vai trazer, não é na cura que ele vai trazer, né? É claro que na nossa trajetória Deus vai trazer pelo seu amor, pela sua misericórdia, por muitas coisas, Deus vai trazer isso na nossa vida. Mas a fé madura é aquela que você simplesmente ouve a voz de Deus, a direção de Deus e segue adiante, sem esperar muita coisa, porque na verdade nós estamos seguindo a Deus porque Deus é Deus, simplesmente por isso, e porque Ele é o nosso Pai. É como uma mãe pega o seu filho na sua mão e fala: segue-me, vem comigo, vamos atravessar. E você, confiando na sua mãe, no seu pai, você segue, porque você está seguro no seu pai, você está seguro naquela pessoa que está ali com você, e você tem a certeza que aquela pessoa jamais vai te lançar numa caminhada que vai te magoar, que vai te machucar, que vai te fazer mal.
Você sabe que Deus tem sempre o melhor para você e é por isso que você segue essa fé. Então Deus deu crédito para Abraão só porque ele falou para Abraão e Abraão não titubeou, não ficou reclamando, não murmurou e não pensou que não ia dar certo. Ele simplesmente creu em Deus, naquilo que Deus tinha falado, creu no seu chamado e simplesmente seguiu a sua trajetória. É assim que deve ser a nossa fé. Sabe por quê? Porque se a gente crê naquilo que Deus vai nos dar, naquilo que Deus vai fazer, nós não vamos conseguir ir muito longe. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada, ainda que Deus esteja conosco, nós vamos achar pedras, dificuldades, nós vamos passar por inúmeras provações, nós vamos achar perseguidores, caluniadores, pessoas que querem fazer, o tempo todo querem que a gente pare, que a gente desista da nossa fé, pessoas que o inimigo vai usar para puxar o nosso tapete, pessoas que não vão ficar felizes com a nossa vitória, pessoas que não vão ficar felizes com o nosso crescimento. Então, muitas vezes, se você olhar para aquilo que Deus te prometeu, você vai desistir da sua caminhada. Porque Deus, ele vai nos surpreender na nossa caminhada. Ele não vai falar quando é que ele vai trazer. Ele simplesmente falou para Abraão, vai. E ele não falou quando ele ia cumprir a promessa. E certamente Deus já sabia que a maioria das promessas na vida de Abraão só se cumpririam depois da morte de Abraão. Mas, como simples criatura que nós somos, nós devemos confiar em Deus, crer em Deus e seguir nessa trajetória de fé. Porque nós cremos em Deus e porque nós obedecemos a Ele. Sabe, muitas vezes, quando nós caminhamos como Abraão, muitas vezes pessoas vão achar que nós somos loucos, vão achar que nós poderíamos estar fazendo outra coisa, porque na verdade a fé é para poucos. A fé não é para qualquer um. Na verdade, eu costumo dizer que a fé é um dom, que não é para qualquer um. Porque é muito difícil para quem não tem fé contemplar quem tem fé. Na verdade, até dói para aqueles que contemplam a nossa fé, porque eles não entendem. Na verdade, a fé não é de se entender. A fé é simplesmente de crer. Querida e querida, eu quero dizer para você que Abraão, ele creu em Deus porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E simplesmente ele confiava no Deus que ele seguia e no Deus que ele obedecia. E é essa fé madura que você tem que ter a partir de hoje. Você simplesmente ter uma intimidade com Deus, saber que Ele é o seu Pai e que Ele tem o melhor para você. E simplesmente crer e seguir o seu caminho. Porque com certeza Deus vai te acreditar como justiça a sua fé. Agora, se você não crer, se você titubear, se você parar, você não vai conseguir ir muito longe e muitas frustrações virão sobre o seu coração, sobre a sua vida, porque na verdade um cristão sem fé é como uma árvore murcha, né? Uma árvore sem frutos, uma árvore seca, que não tem muito o que fazer, não tem muito o que produzir. Ela é ali, ela secou-se e não vai muito longe, não tem frutos. Todos que a olham não vai ver muita coisa. Mas na verdade, uma árvore que tem fé é uma árvore que gera frutos, e quando mesmo os frutos que caem no chão, a terra, ele gera sementes e nasce outra árvore. E assim vai. Muitos e muitos e milhões de anos da mesma árvore tem aquela semente de fé que gerou frutos. É para você ter uma noção do que é a fé de Abraão. Abraão, quando depois ele gerou uma semente de fé e ele seguiu aquela trajetória,
todos os anos que ele ficou aqui na terra, aí depois, mesmo quando Abraão morreu, hoje ainda tem a sementinha da fé de Abraão em nossa vida e em nossos corações. Porque foi através da fé de Abraão que nós estamos aqui hoje, nessa força, nessa caminhada. Não por causa de Deus, porque Deus nos fez uma promessa de nos dar algo, não. Simplesmente porque nós cremos nesse Deus, nós temos aliança com Ele e nós devemos germinar essa sementinha de uma árvore que dá bons frutos de fé e depois semeia longamente por muitos e muitos anos. Amém? Que você seja essa pessoa que crê em Deus. Crê em Deus. E com certeza, Ele acreditará isso como justiça na sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa madrugada, crendo nessa palavra e crendo no Senhor, papai. Nós cremos não nas bênçãos, não naquilo que o Senhor pode nos dar, mas no Senhor simplesmente. É por causa da nossa fé em Ti, da nossa aliança com o Senhor, é que nós estamos caminhando, é que nós estamos firmes de pé nessa trajetória. Pai, continua nos sustentando, porque nós precisamos, papai, dessa força, papai. Ó meu Deus, nós não devemos olhar para a nossa caminhada, para as pedras, para os nossos inimigos, para as pessoas que não acreditam da mesma forma que nós acreditamos, que, ó Pai, que nós cremos. Ó Pai, nós devemos olhar somente para Ti. Então nos ajuda a cada dia, continuar nessa fé, nessa trajetória, nessa caminhada, para que nós venhamos lançar sementes futuras, mesmo quando nós não estivermos aqui mais. Pai, ser conosco, porque nós sabemos que é através da intimidade com o Senhor que nós temos essa fé. Que o Senhor venha a cada dia, papai, fazer brotar essa fé genuína, papai, dentro do coração deste homem, dessa mulher que está aqui comigo ouvindo, essa pessoa que vai entrar daqui a pouco e ouvir, papai, essa palavra. Meu Deus, alcança essa pessoa agora com essa fé genuína, com essa fé inabalável, e que seja acreditada essa fé na vida, na história, na trajetória deste homem, dessa mulher, papai. Essa pessoa que pensava em desistir, em parar, em olhar para trás, essa pessoa que escutou os cochichos de Satanás para ela parar, ó Pai, para ela desistir da sua trajetória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta essa pessoa pela mão direita nessa madrugada. Ó meu Deus, restaura a força, restaura a fé e a visão dessa pessoa, papai. Em nome do Senhor Jesus, dá a fé de Abraão para sustentar papai, essa pessoa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, papai, fortalece agora, nesse momento, vai onde eu não posso ir e toca onde eu não posso tocar, que você possa ser alcançado por essa fé de Abraão, que Deus possa te sustentar poderosamente até o último suspiro de vida seu, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, doutora Raquel, pela sua presença aqui, muito obrigada por você que está sempre aí, aqui nessa mesma fé, nessa mesma comunhão. Muito obrigada a você que está assistindo, que não está interagindo comigo, que vai depois entrar nessa live através do YouTube ou das outras redes sociais. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa ser alcançado aí. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir essa live, mas continue em vigília de oração pelas nossas vidas. Não esquece, amanhã eu conto com sua presença aqui às 3 horas da madrugada, para nós estarmos juntos, mais uma vez sendo direcionados por essa poderosa palavra de Deus. Deus abençoe. A paz, Senhor Jesus.